Olá, alunos! Aqui é a professora Luzia, do componente curricular Matemática. Estou montando esse vídeo para explicar como vocês farão o roteiro de estudos de equação linear de primeiro grau. Então, esse roteiro será enviado para vocês no dia 8. Vocês precisam me enviar as respostas até o dia 12, tá bom? No roteiro tem as habilidades, o conteúdo, tem os vídeos do Centro de Mídia que já estão no YouTube, que vocês já assistiram, mas caso vocês queiram tirar alguma dúvida, vocês podem estar acessando. Aqui eu vou colocar um link desse vídeo que está sendo feito agora, e vocês farão a maioria das atividades na apostila Aprender Sempre, volume 1. A maioria das questões foram faladas lá no Centro de Mídia. Algumas já foram até feitas, tá bom? Então, se já tiver feito, ótimo. E aí tem algumas questõezinhas ligadas, relacionadas à equação do primeiro grau. Eu não quis passar sistema para não confundir vocês. Então, a gente vai fazer a parte de equações. Primeira questão, da página 78. Lembrando que vocês não precisam copiar a pergunta, é somente a resposta. Vocês podem tanto fazer no caderno de matemática, quanto na apostila Aprender Sempre, tá bom? Primeira pergunta. O painel do carro do Armando não mostra quantos litros de combustível ainda possui no tanque. Mostra apenas o nível. Mas ele sabe que o tanque tem uma capacidade de armazenamento de 45 litros de combustível. Então, vamos lá a pergunta. Ao parar num posto de combustível, Armando, ao perceber que o litro do etanol estava na promoção, no valor de R$ 2,69, ele pediu para completar o tanque com etanol e pagou R$ 80,70. Então, a primeira pergunta: quantos litros de etanol foram abastecidos? Então, o preço por litro é de R$ 2,69. Quanto que ele consumiu, gente? Ele usou para abastecer R$ 80,70. Então, o que vocês precisam fazer para saber quantos litros de etanol foram abastecidos? Vocês vão pegar a equaçãozinha, né? O preço vezes o litro, que é o que eu quero saber, igual a 80,70. Se o 2,69 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, é uma continha de dividir que vocês precisam saber para responder a questão A. Questão B. Haviam quantos litros de etanol no tanque do carro? Gente, outra perguntinha que vocês podem resolver com equação. Então, eu sei que o carro tem capacidade para 45 litros. Certo? E aqui no exercício A, vocês vão saber quantos litros foram colocados, certo? Então, para vocês saberem quantos litros tinha, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam pegar o valor total menos o que ele abasteceu, para saber a quantidade que tinha, tá certo? Então, esse é o exercício 1. Exercício 2. Leia as descrições abaixo e escreva a equação que representa cada situação. Primeira situação, o dobro de um número. Toda vez que eu falo em número, eu falo em incógnita. Então, o dobro é 2 vezes um número. O dobro de um número é igual a 6. O quíntuplo. O que é quíntuplo? É a quinta, né? 5 vezes. Então, quíntuplo vem de 5, quinta. Então, 5 vezes o número subtraído de 4. Então, 5 vezes o número subtraído de 4 resulta, ou seja, é igual a 16.
Então, nesse exercício, vocês tentarão escrever de forma algébrica a informação do enunciado, tá bom? Então, temos aí até a letrinha F. O exercício 3, que está na página 79. Um grupo formado por estudantes e professores foram assistir a uma peça de teatro. O valor da entrada para um estudante é R$18 e de R$20 para um professor. Foram gastos com os ingressos R$730. De acordo com os dados do problema, responda. Qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda dos ingressos para os estudantes? Então, o que vocês farão aí? Qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com a venda de ingressos para e de estudantes? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que o Ezinho aí representa a palavra estudante e o valor era 18. Então, eu preciso fazer muita coisa aqui? Não. 18 vezes C. Ou seja, para cada estudante foi cobrado R$18. Então, qual é a equaçãozinha que representa essa informação? Na verdade, não é equação, é uma expressão. Qual a diferença de expressão e equação, gente? Expressão é só um número com uma incógnita. A equação, ela tem um sinalzinho de igual, tá bom? Então, vem de equidade, por isso que é equação. Na B, qual a expressão algébrica que representa o valor arrecadado com venda de ingressos para professores? Professores, gente, é representado pela letra P. E o preço do ingresso do professor é R$20. Então, se eu quiser saber o valor arrecadado, eu preciso pegar o preço e multiplicar pela quantidade de professores. Então, qual é a expressão? 20P. E a C, qual a equação que corresponde ao valor gasto com a compra desses ingressos? Vocês vão pegar a expressãozinha de professor mais a expressãozinha de aluno, certo? Então, aqui, professor mais aluno igual ao valor pago, certo? Que foi dado no enunciado do problema, tá bom? Vou deixar vocês terminarem essa. Página 80. Utilizando o significado de soma, subtração, multiplicação e divisão com operações que envolvem incógnitas, efetue. Então, aí vocês vão juntar os termos semelhantes. Se eu tenho um Y aqui, tá bem fraquinho, eu vou escrever de novo, mais um Y mais um Y é a mesma coisa que 2Y. Uma coisa que vocês precisam aprender, Y e um Y é a mesma coisa. Quando eu tenho um Y, eu não preciso necessariamente informar. Por isso que no A foi colocado Y mais Y, certo? Então, a gente já entende que eu tenho um aqui e um aqui, que na verdade somando dá 2. Agora na B, eu tenho o X uma vez e o X duas vezes. Quando não tem nada é 1, então 1 mais 2, 3x. Então é isso que vocês farão, continhas. Quando é mais, eu vou juntar. Quando é menos, eu vou tirar. Quando é multiplicação, eu vou conservar o meu. Então, eu tenho um x vezes um x. Eu vou conservar meu número, multiplicar os números, 1 vezes 1, e somar a quantidade de letras. Eu tenho uma letra aqui, eu tenho duas letras, certo? Olha como ficou a E. A F, gente, 3y vezes y vezes 2y. Quando não tem nada, é 1. Eu vou multiplicar os números. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E juntar as letras. Quantos y eu tenho? Um aqui e um aqui. Então, y elevado a 3. Tá certo? E aí, quando for divisão, é um pouquinho mais difícil.
Essa matéria, gente, ela entra também em potenciação, tá? Então, aqui na G, vocês precisariam saber as regrinhas do expoente, tá? Então, multiplicação, multiplica os números, conserva a base, soma os expoentes. Então, foi conservada a base, os expoentes foram somados. 1 mais 1 mais 1. Divisão. Eu vou fazer o quê? Fazer a divisão entre os números. 6 dividido por 2, 3. E subtrair os expoentes. Quando não tem nada é 1, 2 menos 1, 3x elevado a 1, certo? Por que isso acontece? Se eu tenho 6x ao quadrado, é como se eu tivesse o x duas vezes. E aí, dividido por 2x, eu posso cancelar. 6 dividido por 2, 3, sobrou um único x, certo? Então, por isso que existe essa regrinha que a gente precisa ver com maior calma depois, tá bom? Página 81. Exercício 2. A soma de dois números inteiros positivos é igual a 10. Então, aí, a soma de dois números inteiros positivos, somei um número qualquer x, um número qualquer y, é igual a 10. A diferença é conta de menos. A diferença entre eles é 6, ou seja, o mesmo número menos o mesmo número igual a 6. Qual é o sistema dessa equação? Então, o sisteminha já foi montado, tá bom? O mesmo vocês farão na 3 e na 4. José e Laura são casados. O local de trabalho é próximo da residência do casal. E todos os dias eles saem de casa juntos. Sabendo que a soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 3 quilômetros, olha só. Vocês podem chamar José de J, Laura de L. E aí já tem uma informação, ó. A soma do trajeto percorrido pelos dois é igual a 3, ou seja, J percorrendo mais Laura percorrendo é igual a 3. José caminha 1 quilômetro a mais que Laura. Determine o sistema de equações do primeiro grau que representa corretamente esse cenário. Ou seja, gente, Laura e José têm a diferença de 1 quilômetro. Então, como vocês podem resolver isso algebricamente? Laura andando menos José, então Laura e José têm uma diferença de 1 quilômetro. E aí, formando essas duas equaçõezinhas, tanto a soma dos percursos como a diferença, vocês vão formar um sistema, tá? 4. Mariana foi ao mercado para comprar batatas e cenouras. Se comprasse 1 quilo de cenouras e 3 de batata, gastaria R$7. Como vocês podem escrever isso? 1C mais 3B, ou seja, C de cenoura, então 1 quilo de cenoura mais 3 de batata, R$7. E aí tem a segunda informação, 1 quilo de batatas, que aí está escrito errado, viu, gente? Está escrito batas. 1 quilo de batatas e 3 quilos de cenoura gastará R$2 a menos. Aí eles chamaram X o preço da batata e Y da cenoura. Então aqui, ó, cenoura eu vou trocar por Y, batata por X. E aí vocês vão tentar encontrar qual é a outra equaçãozinha do sistema, tá certo? E aqui, ó, agora copie e resolva as questões abaixo no caderno de matemática. O exercício 1 são equações, tá? Então, se está do lado errado, muda de lado, muda de sinal. Se está multiplicando, passa dividindo. Regrinha de equação. Então, 5P igual a 10. Eu tenho algum número somando ou subtraindo? Não. Então, não preciso mudar nada de lado, nem de sinal.
mas eu tenho um número multiplicando, o P. Então, esse número vai passar em forma inversa. Se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 10 dividido em 5 partes, 2. Ou seja, P igual a 2. Agora, por exemplo, na D, eu tenho um número subtraindo. Então, eu tenho 5K menos 3 igual a 17. Ou seja, antes de eu fazer a mudança do 5, eu preciso mudar o 3 de lado, porque ele está subtraindo. E lembrando que numa equação, de um lado eu tenho as letras, do outro lado os números. Então, o 3, ele vai mudar de lado e vai mudar de sinal. Ele está menos, ele vai mais. 17 mais 3, 20. E aí, o 5, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 20 dividido por 5, 4. K igual a 4. Então, é isso que vocês farão no exercício 1. E o exercício 2 é uma questão sobre grandezas diretamente proporcionais. Eu vou deixar vocês resolverem da forma que vocês conseguirem, tá? Porque é uma habilidade extra à equação de primeiro grau. Então, eu quero ver se vocês conseguem, se vocês têm conhecimento dessa habilidade, tá bom? Então, tentem fazer a questão 2. E aí, aqui a avaliação, a forma como nós avaliamos, como nós nos mantemos em contato. Não precisa anotar isso no caderno, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. Não deixem de fazer as tarefas, principalmente as do centro de mídia. Qualquer dúvida, nos chame, mas não deixem de fazer, tá bom? Bons estudos, boas aulas e até mais!